A gente está indo aí para semanas 4 e 5 do PET 2 de Biologia. Nessa semana equivale a semana 4 e 5, então semana que vem a gente vai ver outra coisa. Talvez eu passe uma atividade para vocês, mas eu vou ver direitinho. E na aula dessa semana, a gente vai ver variações da primeira lei de Mendel. E só para relembrar, né, o que diz a primeira lei de Mendel? Ela diz que cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. E a formação dos gametas, como vocês sabem, ocorre durante a meiose. Então, vamos lá. A primeira lei de Mendel considera um par de alelos situados em cromossomos homólogos. No caso das cobaias utilizadas, há 2 alelos. Ele está dando um exemplo aqui, tá, gente? Cobaia, no caso, pode ser camundongo, rato, coelho. Enfim, no caso das cobaias utilizadas, há 2 alelos. O dominante, Bzão, que condiciona pelo preto, e o recessivo Bzinho, responsável pela determinação de pelo branco. Assim, em um indivíduo heterozigoto, ou seja, um indivíduo que é Bzão-Bzinho, a pelagem é preta. Esse indivíduo gera 2 tipos de gametas, Bzão e Bzinho, nas mesmas proporções, 50% de cada. Veremos agora casos de características determinadas por um par de alelo, os quais também se separaram na formação dos gametas. Ali ficou cortado, porque esse é um outro documento, eu editei, acabou cortando ali. No entanto, veremos nesse modelo como genes que podem provocar a morte do indivíduo, que a gente chama de alelos letais, genes que podem determinar mais de uma característica, que a gente chama de pleiotropia, e heterozigotos sem a manifestação usual de um alelo dominante, dominância incompleta e codominância. E a gente vai começar com os alelos letais. Alguns casos, gente, pode ter genes que provocam transtornos metabólicos que podem prejudicar a vida daquele indivíduo ou até mesmo podem impedir o nascimento dele. Ele pode morrer durante a fase embrionária ou causar alguns problemas de saúde nele que pode levar à morte precoce do indivíduo. Aí, aqui tem um exemplo, né, de uma planta com genes que determinam a ausência de clorofila. E a clorofila, né, vocês viram fotossíntese no segundo ou no primeiro ano, que a clorofila ela atua no processo de fotossíntese que transforma, né, a energia ali da luz solar em energia para a planta. Então, se uma planta tem um gene que condiciona a ausência de clorofila, ela está fadada à morte, ela não vai conseguir, né, obter seu alimento através da luz do sol. Então, o que vai acontecer com essa planta? O embrião vai emergir da semente e gera uma planta jovem, que morre quando são esgotadas suas reservas. O embrião chega, né, ali a emergir como uma planta, porque ele tem reservas nutritivas na semente, mas ele está fadado à morte, porque vai esgotar ali a reserva nutritiva da semente e, né, ele vai morrer. Aí, um outro exemplo é o seguinte: em camundongos há um alelo recessivo azinho que determina pelagem agute, que é uma cor cinza, e um alelo dominante azão, que determina a pelagem amarela. No cruzamento entre heterozigotos, ou seja, entre 2 indivíduos que são azão-azinho, a proporção esperada na descendência é de 3/4 de amarelo para 1/4 de agutes. No entanto, na prática, a gente vê que a descendência apresenta uma proporção de 2/3 de amarelos para 1/3 de agutes. Aí a gente vê aqui, né, o que nesse diagrama de Punnett que eu coloquei aqui, não tem na apostila de vocês, eu coloquei aqui para a gente observar na prática, né? A gente tem o cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho. Então, o certo seria, né, assim, teoricamente, que a gente deveria observar na prole deles, é que a gente tem 3/4 dos indivíduos com a pelagem amarela, porque, né, tem o azão, que dá o alelo dominante e dá a cor amarela à pelagem desses indivíduos. E a gente teria apenas um indivíduo azinho-azinho, né, um indivíduo aí
da cor cinza, cor agouti. Só que, né, como foi dito aqui, a gente vê que na verdade não é isso que acontece. Acontece a descendência apresenta 2/3 de indivíduos com a pelagem amarela para 1/3 de indivíduos com a pelagem agouti. E a explicação para esse resultado é que os indivíduos homozigotos dominantes são inviáveis e morrem antes do nascimento. O alelo azão em homozigose é letal, ou seja, quando o indivíduo é azão, ele vai ser inviável por algum motivo e ele vai morrer, nem vai chegar a se desenvolver. O alelo azão em homozigose é letal, também denominado deletério. Assim, são gerados apenas heterozigotos e homozigotos recessivos, ou seja, a gente só vai ter indivíduo azão-azinho, né, azão-azinho aqui, e azinho-azinho, resultando na proporção de 2/3 para 1/3 ou 2 para 1. E agora a gente vai ver, né, o que é a pleiotropia. No caso dos camundongos, que a gente discutiu agora, o alelo azão condiciona 2 características. A coloração amarela, quando, né, do pelo amarelo, quando ele está em heterozigose, ou a morte do indivíduo quando ele está em homozigose, quando ele está com outra azão. E esse alelo é um exemplo de pleiotropia. A pleiotropia é a capacidade de um alelo determinar mais de uma característica. Ou seja, nesse caso, né, o alelo determinou a cor amarela ou a morte do indivíduo. E a gente tem aqui um outro exemplo de pleiotropia, que é uma doença, a fenilcetonúria, é difícil falar. É uma doença hereditária associada a um alelo recessivo. A pessoa afetada, ela não vai conseguir metabolizar um aminoácido fenilalanina em tirosina, pois não sintetiza a enzima responsável por essa conversão. Esse fato desencadeia uma série de consequências graves no organismo. E os indivíduos que têm essa doença, eles não podem se alimentar, como, né, eles não conseguem metabolizar esse aminoácido, fenilalanina, eles não podem ingerir alimentos que contenham esse aminoácido. Então, eles têm que ficar bem atentos aí, né, com o que eles podem comer e o que não podem comer. E nesse quadro aqui, explica quais que são as consequências, né, da falta dessa enzima que metaboliza a fenilalanina. Então, por exemplo, aqui, em um indivíduo saudável que consegue metabolizar esse aminoácido, o que vai acontecer? A fenilalanina vai ser metabolizada, né, e vai dar origem à melanina, à tiroxina, a melanina, né, que dá o pigmento aí na nossa pele, no nosso cabelo, a tiroxina, que é um hormônio, a adrenalina também, que é um hormônio, e também outros produtos. Isso é o que aconteceria no indivíduo saudável. No indivíduo que não consegue metabolizar a fenilalanina, ocorre a doença da fenilcetonúria. E a fenilalanina, substâncias derivadas da fenilalanina, ficam acumuladas no sangue, porque, né, não consegue ser metabolizada. E isso gera diversos problemas, dentre eles, lesões no sistema nervoso central pela formação deficiente de estratos mielínicos. Aqui, ó, tem uma série de distúrbios neurológicos relacionados aí ao nosso sistema nervoso, né, como consequência. Além disso, né, como não vai haver a produção da melanina, isso gera o albinismo, e o albinismo faz com que a gente não tenha proteção, né, aos raios solares. Também cretinismo, retardo, que é o retardo geral do desenvolvimento, diminuição dos níveis de adrenalina no organismo e por aí vai. Então, para isso que é necessário fazer o teste do pezinho assim que a criança nasce, para verificar se tem concentração de substâncias derivadas da fenilalanina no sangue. Aí, se der positivo, se tem essa substância concentrada, é porque, né, o indivíduo não está conseguindo metabolizar, então ele tem fenilcetonúria. E agora a gente vai ver a última variação da primeira lei de Mendel.
que é a manifestação atípica do heterozigoto. Em cobaias, novamente, né, cobaias aí são camundongos, ratos, coelhos. O heterozigoto Bzão-Bzinho tem pelagem preta, pois o alelo dominante Bzão expressa-se e o alelo recessivo Bzinho, que condiciona o pelo branco, não se manifesta. No caso da flor de maravilha, Mirabilis jalapa, há 2 alelos para a cor das flores, Vzão para o vermelho e Bzão para o branco. Indivíduos homozigotos têm Vzão-Vzão, né, para flores vermelhas, e homozigotos são Bzão-Bzão para flores brancas. O heterozigoto, Vzão-Bzão, tem flores rosas, cor intermediária entre o vermelho e o branco. E esse é um caso que a gente chama de dominância incompleta, no qual o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. Em uma sequência típica de cruzamento mendeliano, a geração parental é constituída por indivíduos de flores vermelhas cruzados com indivíduos de flores brancas. A primeira geração, que a gente chama de F1, resultante, tem apenas descendentes de flores rosas. Com a autofecundação de F1, obtém-se, né, a F2, que é a segunda geração, constituída por indivíduos com 3 fenótipos: flores vermelhas, 25%, flores rosas, 50%, e flores brancas, 25%. A proporção fenotípica, lembrando que fenotípico, né, é a manifestação daquela característica no ambiente. A proporção fenotípica de F2 é, portanto, 1 para 2 para 1. Neste caso, há um comportamento atípico do heterozigoto, que exibe uma terceira característica, diferente das características expressadas pelo homozigoto. Então, é o que está representado aqui nesse quadro. Vocês ignorem por enquanto esse exemplo aqui das vaquinhas, que eu vou falar mais tarde. A gente tem a geração parental, né, que é composta por uma flor vermelha, que apresenta os alelos Vzão-Vzão para a cor vermelha, e uma flor branca, que apresenta os alelos Bzão-Bzão, né, para a cor branca. E quando a gente cruza os dois, a gente observa uma geração... A primeira geração, né, apresenta flores rosas, porque são todos Vzão-Bzão. Como vocês podem ver aqui, ó, quando ocorre a autofecundação, né, ou o cruzamento entre esses indivíduos, a gente vai ter o cruzamento entre Vzão-Bzão com Vzão-Bzão. Aí ocorre a formação de Vzão-Vzão, Vzão-Bzão, Vzão-Bzão e Bzão-Bzão. Vzão-Bzão é a cor vermelha, lembrando aqui, né, lembra da geração parental. Vzão-Bzão é a cor rosa, porque é o intermediário, né? V de vermelho, B de branco, Vzão-Bzão. Também outro Vzão-Bzão e, por fim, um Bzão-Bzão, que é a cor branca, né, igual à parental. Aí agora a gente vai ter outro exemplo. No sistema sanguíneo ABO, os indivíduos de sangue AB são heterozigotos em alelo que condiciona tipo A e alelo que condiciona tipo B. No entanto, não se pode caracterizar o tipo AB como sendo um fenótipo com características próprias. Nesse caso, o termo adequado para a herança é codominância e não dominância incompleta. A gente tem esse exemplo, né, do sistema sanguíneo, que é um exemplo clássico, mas para vocês conseguirem visualizar a codominância de forma melhor, eu vou trazer outro exemplo, que é o exemplo das vaquinhas, que vocês estão vendo aqui. A gente tem uma vaca e um touro, né? A vaca é toda branquinha e ela apresenta, né, a pelagem, os alelos, né, que conferem a cor da pelagem, são Bzão-Bzão, e ela é branca. Já o boi, o macho, né, ele vai apresentar uma coloração preta que tem como os alelos, né, que conferem essa cor da pelagem dele, Nzão, Nzão. E quando ocorre o cruzamento entre esses dois indivíduos, a gente não vê indivíduos, né, filhotes cinza, porque seria o intermediário, né, entre branco e preto, seria o cinza. A gente vê as vaquinhas malhadas, quando a gente passa aí, né, quando a gente está viajando pela estrada, passa em pasto, a gente vê
as vaquinhas malhadas, que são vacas brancas com manchas pretas ou vacas pretas com manchas brancas. Aí depende da interpretação de cada um. E é um exemplo de codominância, significa que os dois alelos estão ali, os dois alelos não, desculpem, significa que as duas cores ali estão sendo representadas, não, né, tendo um meio termo, como diferente, né, do que a gente observou na dominância incompleta, que foi o caso das flores. Então é só um exemplo que é mais fácil de visualizar do que o sistema BO, mas é importante vocês saberem, terem noção desse exemplo aqui do sistema BO. O cruzamento entre heterozigotos gera descendência com proporções definidas e pode identificar o tipo de herança envolvida. Ou seja, observando a prole, né, entre o cruzamento, a proporção daquela característica que a gente está observando, é possível descobrir qual tipo de herança que está envolvida. Porque a primeira lei de Mendel diz que a proporção é 3:1. Já quando há alelos letais, a proporção será 2:1. Já a herança com dominância incompleta e codominância, a proporção será 1:2:1. Então, a partir, né, observando aí a característica na prole, a gente consegue identificar qual tipo de herança que é. E aqui mais para frente, nas outras páginas, tem umas atividades, são atividades bem tranquilas, tá, gente? Mas qualquer coisa vocês podem pedir ajuda para mim, que tô aí disponível para ajudar vocês, tá bom? Então é isso e até a próxima aula.